Hoje nós chegamos em Atos capítulo 17. E eu perdi minha Bíblia. Alguém sabe onde está a Bíblia da igreja? Está ali. Lucas, já começa servindo, meu irmão. Você me alcança ali fazendo favor? Obrigado, meu querido. Atos capítulo 17. Confesso aos irmãos que esse é um dos meus textos favoritos do livro de Atos. E quando eu soube que ele seria exposto nessa manhã, eu vibrei. Por quê, queridos irmãos? Porque esse texto é um texto que tem uma carga histórica e filosófica muito grande. Então vocês vão perceber que ao longo dessa exposição eu trarei vários outros assuntos, mas que todos dizem respeito ao que nós veremos aqui. Então eu peço que você se concentre nessa leitura, que você veja cada um desses versículos e entenda aquilo que o Senhor falará com cada um de nós. Amém? Vamos começar com a leitura. A palavra de Deus diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrado ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: este Jesus que eu vos anuncio a vocês é o Cristo. Alguns deles foram persuadidos a se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. E atacando de surpresa a casa de Jason, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos diante das autoridades, gritando: estes que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui. E Jason os hospedou na casa dele. Todos estes agem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir essas palavras. Porém, depois de terem recebido deles a fiança estipulada, as autoridades soltaram Jason e os outros. Rapidamente, lembrando o contexto, irmãos, nós vimos que ao longo dessa jornada, Paulo e Silas, estes amigos inseparáveis, estão pregando o evangelho em viagens missionárias. E nós vemos uma conduta comum de Paulo, de chegar num lugar e imediatamente ir até as sinagogas. Porque lembrem-se, a palavra de Deus, ela foi revelada em primeiro lugar para os judeus. Então, por isso, esse desejo de Paulo ir até as sinagogas, porque a palavra deveria ir até os judeus. Se você se lembra bem, lá quando o evangelho chega aos de Samaria, quando o Espírito é derramado, ali nós temos o cumprimento das promessas lá de Zacarias, lá de Isaías, em que primeiro a palavra de Deus seria revelado ao povo de Deus. Naquele contexto, Samaria representa as 10 tribos do reino do norte. As 2 tribos do reino do sul, elas fazem parte de todo o Israel. Então aqui, quando Paulo vai até a sinagoga, chegando numa cidade, ele está sendo intencional para cumprir aquilo que a palavra de Deus havia dito, de que o Messias seria primariamente revelado aos judeus. E aqui, mais uma vez, parece até um padrão diabólico, mas aonde a palavra de Deus é pregada, se levantam perseguidores. Nós vemos que o que motiva os judeus a perseguirem Paulo e Silas é a inveja. E vemos como isso trouxe grandes problemas a este homem chamado Jason, que os hospedou, que os recebeu, mas que diante dessa pressão que ele recebeu externamente de ser morto por pregar um outro Deus, nós vemos que o nosso Senhor o preservou. Eu queria destacar que a motivação pela qual eles queriam que Jason fosse morto, preso, é porque ele estava agindo contra os decretos de César. Você percebe que a estratégia mudou? Antes os judeus levantavam aquela turba contra os ensinamentos dos apóstolos, enfatizando os ensinamentos de Moisés. Aqui eles viram que eles perderam, e aqui eles começam então a dizer que isso era contrário aos decretos de César. E isso é muito importante, porque se eu perguntar a você, por que Cristo foi morto? Qual foi o crime que Cristo cometeu? O que você me responderia?
Ele foi julgado também pelo Império Romano. Lembram quando Herodes o vê? Lembra quando ele passa na mão de todo o tribunal romano? Ele foi julgado. E mesmo não encontrando crime nele, ele foi julgado, sabe por quê? Atividade subversiva ao Império Romano. Por quê? Naquele contexto, César dizia que você poderia adorar qualquer outro deus, mas o Quírios, o Senhor, somente era César. Quando Jesus vem a esse mundo, ele toma para si esse nome. Eu sou o Quírios. Então, por isso ele foi julgado. E aqui, então, os judeus, eles mudam a estratégia, dizendo que agora eles julgariam o povo de Deus, aqueles apóstolos, aqui no caso Paulo e Silas, que estava junto com ele nessa viagem missionária, de uma atividade também subversiva ao Império Romano. Mas vemos que, graças a Deus, isso não avançou. Paulo e Silas não foram pegos, e o texto continua nos dizendo: e logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição social e muitos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, adivinha o que eles fizeram? Foram lá agitar e perturbar o povo. Então os irmãos fizeram com que Paulo fosse imediatamente para os lados do mar. Porém Silas e Timóteo continuaram em Bereia. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que fossem encontrá-lo o mais depressa possível. Então, mais uma vez, o povo de Deus sendo perseguido, Paulo e Silas mais uma vez sendo afrontados. O texto enfatiza que agora, chegando em Bereia, eles têm uma recepção diferente. Se em Tessalônica, ao ouvirem a palavra, eles imediatamente ficaram revoltados com Paulo e Silas, nós vemos que em Bereia, o que eles fazem? Eles vão consultar o escrito bíblico. E aqui, muitas vezes, nós precisamos ter isso no coração. Porque o que agrada o coração de um pastor expositivo é você estar sempre com a sua Bíblia aberta. É não você acreditar em tudo que um pastor diz, mas você sempre confrontar. Será que o que o pastor disse hoje é verdade? Será que ele está fundamentado na verdade bíblica do Senhor realmente? Nós não podemos ser escravos de homens. Nós precisamos ser libertos pelo próprio poder do Espírito. E aqui os de Bereia, ao ouvirem a palavra, imediatamente ele confronta aquilo que eles haviam recebido com a própria palavra. E a consequência disso é que muitos deles creram. Olha que bênção o povo de Bereia. Mas a ênfase bíblica ainda não está aqui, porque ela está no que vai acontecer logo na sequência. Momento esse que eu vou gastar mais tempo com vocês. Por quê? Paulo sai de Bereia, porque o povo de Tessalônica agora está lá em Bereia perseguindo mais uma vez Paulo. Silas permanece lá com Timóteo. Paulo é levado para o mar e ele atravessa para Atenas. E aqui a história começa a ficar mais interessante. Por quê? Atenas marca a segunda viagem missionária de Paulo. Atenas não era o lugar que Paulo havia planejado estar. Em nenhum momento ele elaborou um projeto missionário e disse: irei passar por Atenas. Em nenhum momento. Mas, de uma maneira soberana, o próprio Senhor o guiou até Atenas. Ele está ali, esperando Silas e Timóteo, que permaneceram em Bereia e que logo seriam enviados para encontrá-lo. E aqui a história fica interessante, por quê? Quando Paulo chega em Atenas, olha o que acontece. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. O termo aqui, revoltar, é um termo diferente nosso. Por exemplo, quando um juiz assalta o nosso time, no futebol, que você fica assim, nossa, que raiva desse juiz. A revolta aqui de Paulo, lembre que quem escreve o livro de Atos é um médico, Lucas. Ele usa um termo médico. É como se você tivesse uma dor visceral, algo que não apenas te trouxe uma raiva externa, mas algo que seria capaz, inclusive, de te adoecer. Paulo, ele sente literalmente dor ao ver a idolatria dominante em Atenas.
Suetônio, um dos maiores historiadores, ele disse que existiam aproximadamente em Atenas, nesse período histórico, 30 mil deuses. Tenta imaginar isso. 30 mil deuses, é um estádio lotado de futebol com cada deus. O que nós precisamos entender? Que Atenas era uma cidade extremamente idólatra. O próprio Suetônio dizia que era mais fácil você encontrar um deus do que um homem em Atenas. Tenta imaginar como isso funcionava. Então Paulo, ele começa a passar mal ao ver tudo isso. E aí, então, versículo 17. Por isso, falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Aqui então, veja que Paulo está em Atenas, uma cidade idólatra, beleza? Ele está nessa cidade e ao olhar para ela, ele volta para as sinagogas e começa a pregar o evangelho. E prega também nas praças públicas. E ali ele se encontra com dois grupos filosóficos, que eram os epicureus e os estoicos. Os estoicos, para te explicar de uma maneira muito simples, eram aqueles que tinham como lema da sua vida o carpe diem. Aproveite a sua vida com todas as suas forças, porque você não sabe se amanhã você estará vivo. Então eles literalmente se inclinavam totalmente ao prazer. O que dá prazer, nós queremos provar. Independentemente do custo disso, se nos dá prazer, nós queremos experimentar. Os epicureus eram um outro grupo filosófico que eram diferentes dos estoicos, porque os epicureus eram extremamente fatalistas. Eram aqueles homens que entendiam que, se foram criados de um modo, eles não deveriam tentar mudar a sua própria natureza, mas entender que eles precisariam aprender a viver como eles eram. Traduzindo na versão brasileira, a filosofia do Gabriela, Cravo e Canela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Então, os epicureus eram estes. E aí, então, Paulo começa a confrontar esses homens. E veja como estes homens os recebem. O que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Veja, gente, que na Grécia eles tinham tantos deuses, que quando Paulo falava de Cristo e a ressurreição, eles acreditavam que eram dois deuses diferentes. Existe o Deus Jesus e existe o Deus ressurreição. Olha a bagunça. Versículo 19. Então, tomando-o consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo, para que os irmãos entendam, o Areópago era o lugar das discussões filosóficas. Então, quando chegava um visitante, alguma outra filosofia, era comum que esse homem fosse recebido no Areópago para ele trazer, para ele explanar a sua teoria, o seu pensamento, de modo que os gregos ali pudessem refletir sobre isso. Então, isso era comum. E aqui agora, então, Paulo é levado para esse centro. Normalmente, muitas pessoas se reuniam. E aqui, então, Paulo começa a ser confrontado com a pergunta: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas, e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses. Aqui o texto bíblico é maravilhoso, porque os senhores atenienses é uma expressão comum de um grego se referindo a outro grego. Sabe o que isso nos ensina? Que Paulo conhecia muito bem a cultura grega. Essa não era uma saudação comum, era uma saudação de um grego para um outro grego. Olha que interessante isso. E ele fala, senhores atenienses. Mas de onde vem essa base de pensamento de Paulo? Como que ele sabia disso? Lembrem-se, você lembra quem era o mestre de Paulo? Gamaliel. Você lembra quem era o mestre de Gamaliel? Isso não está nas escrituras bíblicas, mas a história nos diz que era Ovídio, aquele que escreveu o livro Metamorfoses no 1º século antes de Cristo. E nesse livro ele escreve dizendo sobre a cultura grega, o início, o caos, como os deuses vieram à existência. E esse Ovídio foi quem ensinou Gamaliel. Olha que interessante. E muitos, isso nós não temos
uma certeza, é apenas uma especulação, que Ovídio foi aluno do próprio Aristóteles. Então vejam como eles tinham essa intimidade, essa familiaridade. E isso chega até Paulo. Então quando Paulo fala, senhores atenienses, ele tem muita escola, ele tem muito fundamento para dizer isso. E o texto continua dizendo para nós, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição, ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Rapidamente, um parênteses. A gente lê aqui o Deus desconhecido, a gente fica pensando, mas meu Deus, quem é esse Deus desconhecido? Isso está na história do povo grego. Isso não é especulação, é um mito, mas daquela época. O que aconteceu? Existia no primeiro século antes de Cristo, no nono século antes de Cristo, a seguinte história. Aconteceu uma grande peste lá em Atenas. Muitas pessoas morreram, muitas. A peste foi tão forte a ponto de eles mesmos dizendo, não havia tempo de enterrar os cadáveres. Então muitas pessoas morrendo, algo muito parecido com a peste bubônica que assolou a Europa. Então essa peste alcançou Atenas, não a peste bubônica, uma tão forte quanto. E muitas pessoas começaram a morrer, muitas, muitas, muitas. O grego, ele entende que quando acontece uma coisa dessa, ele precisa fazer sacrifício aos deuses. Só que você lembra quantos deuses Suetônio dizia que tinha na Grécia? 30.000. Então pense, você teria que fazer sacrifícios para 30.000 deuses, para ver quem que estava zangado com o povo, para que esse Deus se acalmasse, aplacasse a sua ira, e aí então a peste acabasse. Adivinha o que aconteceu? Os 30.000 deuses receberam sacrifício, e adivinha o que aconteceu? Nada. As coisas aconteceram do mesmo jeito, permaneceram do mesmo jeito, a peste continuava assolando Atenas. Até que um dia, um sábio lá da Grécia se lembrou que havia um homem que morava numa ilha, Knossos, se eu não me engano o nome da ilha. E nessa ilha tinha um homem que adorava um deus, que era diferente de todos os deuses gregos, mesmo ele sendo grego. E chamaram esse homem e falaram, todo mundo está morrendo aqui, nós não sabemos mais o que fazer, nós não sabemos para qual Deus, só falta o seu Deus. E esse homem disse, eu não sei o nome do Deus que eu adoro, mas ele é o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso. Então o que eu preciso que vocês façam? Ele já em Atenas disse, eu preciso de 2 pedreiros, e eu preciso de 10 cordeiros. Olha as coincidências aqui. Nesse momento então, ele disse, deixem os cordeiros um dia sem comer. E no outro dia, ao raiar do sol, nós abriremos as caixas onde eles estiverem, e eles vão se levantar e vão sair comer. Mas talvez alguns não façam isso, alguns se deitem. E estes serão os que nós sacrificaremos. Eles raiou o dia, eles abriram aquelas caixas, os cordeiros saíram desfomeados, mas 2 deles deitaram na grama. Esses 2 cordeiros foram sacrificados ao Deus desconhecido, que eles não sabiam o nome, mas que era o Deus Criador. Quando, no local que eles sacrificaram, eles levantaram um altar, que era o Deus desconhecido, onde o sangue daquele cordeiro foi derramado. E isso é maravilhoso, porque a peste foi embora. Perguntaram o nome do Deus desse homem, ele fala, eu não sei o nome desse Deus, eu sei que ele é o Deus Criador. E acreditem, irmãos, durante 600 anos, Atenas adorou ao Deus desconhecido, o Deus que era o Criador, que os havia salvado dessa grande peste. Por eles não terem mais informações sobre esse Deus, essa história ter ficado na memória, mas caído no esquecimento, ficou lá, um altarzinho no Areópago, ao Deus desconhecido. Fecha parênteses. Paulo, no Areópago, numa cultura grega, ele está ali e o povo não sabia quem era o Deus desconhecido. E aí Paulo, 800 anos depois, ele chega em Atenas, no primeiro século, e ele fala, eu vim pregar sobre o Deus desconhecido. Queridos irmãos, essa é a hora que o povo fala assim, meu Deus, nós sabemos dessa história há tantos anos, e nunca ninguém pôde nos dizer quem era o Deus que salvou o nosso povo.
E aí Paulo chega no Areópago, numa cultura idólatra, e ele fala: eu vou pregar a vocês sobre o Deus desconhecido. E presta atenção no que Paulo fala. Versículo de número 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem Deus, se porventura tateando o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram: a respeito disso ouviremos você em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o areopagita, uma mulher chamada Damares, com eles mais algumas pessoas. Queridos irmãos, meu Deus, esse sermão que dava para ter mais uma hora tranquilamente. Mas esse texto é maravilhoso, porque ele nos mostra como Paulo, ele usa esse elemento cultural, que era o Deus desconhecido, para pregar o evangelho. Eu quero rapidamente passar aqui pelos 3 pontos do sermão de Paulo. Em primeiro lugar, ele fala que o Deus desconhecido, ele se faz conhecido como Criador, o Deus que fez todas as coisas. Para a cultura grega, a existência humana, ela é resultante do caos. Se você estudar um pouquinho os mitos gregos, você vai ver como isso aconteceu. Uma grande briga, uma guerra, em que os seres humanos vieram à existência, e por isso devem sempre prestar adoração a esses deuses, para aplacar a ira deles. Nós vemos que o nosso Deus, ele não é o Deus do caos, ele é o Deus da ordem, que em 7 dias criou todas as coisas de uma maneira maravilhosa, de uma maneira perfeita. Ele colocou ordem em toda a criação, de tal modo que nenhum de nós precisa ensinar a um rio qual deve ser o caminho que ele deve seguir. Nenhum de nós precisa ensinar um passarinho como bater as suas asas para voltar. Nenhum de nós precisa dizer às chuvas que elas devem cair. O mundo acontece nessa ordem que o próprio Deus estabeleceu. Da mesma maneira, queridos irmãos, nós não somos frutos do caos. Nós fomos criados pelo Senhor. E se um rio só faz sentido quando ele caminha o seu percurso, um passarinho só faz sentido quando voa e planta, faz os seus ninhos, a chuva só faz sentido quando ela rega o solo. Da mesma maneira, nós que fomos criados pelo Senhor, só fazemos sentido quando vivemos para o nosso Deus. Este é o Logos, que é o segundo ponto do sermão. Quando nós vemos que, em segundo lugar, Paulo fala que o Deus desconhecido, ele se faz conhecido como o provedor. Ele não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem todos dá vida, reputação e tudo mais. Se na cultura grega, qualquer situação era um Deus derramando a sua ira contra um povo rebelde, nós vemos que o Deus desconhecido, o Deus das Escrituras, o Deus pregado por Paulo, é um Deus que não precisa de nada nosso. O nosso Deus, ele não foi criado por mãos humanas. O nosso Deus não foi feito pela criatividade humana. Veja bem, todos os deuses gregos, sem exceção, eles dizem respeito a um comportamento humano ou a algum elemento criacional. O nosso Deus, para a pessoa mais inteligente que aqui esteja, dificilmente ela conseguirá conceber a totalidade do próprio Deus. Na teologia sistemática, nós chamamos dos atributos abscônditos, que são atributos que o próprio Deus ainda nem revelou a nós,
tamanha a nossa incapacidade de compreendê-lo. Hoje, já fazendo propaganda, minha esposa vai dar uma aula sobre trindade. Era meia-noite e ela estava falando assim: Léo, misericórdia, me ajude, porque é um elemento muito difícil de se tratar. E aqui então a ideia é do nosso Deus que ele não cabe na nossa mente. Ele se revelou a nós naquilo que nós precisamos saber dele, mas jamais ele será reproduzido pela mão humana. O nosso Deus, ele não foi criado à nossa imagem e semelhança, mas o nosso Deus Criador nos criou à sua imagem e semelhança. Terceiro e último lugar, o Deus desconhecido se faz conhecido como Salvador e Juiz. Versículo 30, ele diz: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Paulo, usando o elemento cultural, da cultura grega, ele usa isso para dizer àquele povo: se arrependam dos seus pecados. Todos esses deuses que aqui estão, eles são fruto da sua imaginação. Nenhum deles tem poder sequer. Como o próprio Isaías nos diz, esses deuses são surdos, são cegos. Esses deuses são ocos. Esses deuses não podem resolver o problema da vida de vocês. Mas existe um Deus, o qual eu estou pregando, que os chama ao arrependimento, para vocês mudarem de vida, para vocês se converterem, para vocês se arrependerem. O termo utilizado por Paulo é o termo metamorfose. É metanoia, você mudando a sua direção, indo de um lado agora para o outro. Se antes eu adorava tantos outros deuses, agora eu vivo para unicamente adorar esse Deus. Queridos irmãos, nós vivermos na idolatria implica em nós sermos homens e mulheres totalmente desesperados. Homens que necessitam urgentemente de salvação. Homens e mulheres que, por mais que tenham seus prazeres satisfeitos, são homens e mulheres que não têm esperança. Essa cidade, Atenas, foi o palco de uma outra grande cena que eu quero compartilhar com você. Em 1941, no mês de maio, no mesmo mês que nós estamos, Adolf Hitler invadiu Atenas. E ele invadiu e destruiu muitos locais. Mas as famílias que ali estavam permaneceram preservadas. As forças armadas foram colocadas ali. E no Partenon, uma das principais edificações de Atenas, levantou-se uma bandeira. E nela tinha a suástica, o símbolo do nazismo. De certa forma, dizendo àquelas pessoas: agora, o senhor deste lugar é Hitler. São as forças nazistas. De modo que todas as pessoas, ao acordarem, elas olhariam para o Partenon, o centro da grande Atenas, e elas se lembrariam: este lugar é de Hitler. Mas haviam dois jovens, 18 anos, eram eles Manolis Glessos e Apostolos Santas. 18 anos. Um dia estava à noite, muito tarde, eles se levantam e eles vão até o Partenon escondidos. Eles puxam aquela bandeira, escondidos das forças armadas. Eles arrebentam aquela bandeira, guardam nas suas vestes, voltam para sua casa. Seus pais, desesperados, a mãe interpela: onde você estava? Você está louco? Você está querendo nos matar? E ele fala assim: mãe, eu estava aqui. Ele abre a sua blusa e tira um pedaço da suástica, mostrando para a mãe que aquela bandeira está removida. O pai chega e imediatamente pergunta: aonde você estava? Você é louco? Você quer matar a sua família? A mãe daquele jovem responde ao marido dela: olhe para o Partenon que você saberá onde nosso filho estava. Queridos irmãos, essa história ela não tem um final feliz, porque esses jovens foram mortos depois. Mas o que nós vemos é que pelo menos em uma manhã, Atenas, depois de ter sido dominada pelas forças nazistas, eles acordaram e ao olhar para o Partenon, não tinha nenhuma bandeira lá. Queridos irmãos, essa é a história da nossa vida. Porque todos nós olhamos para uma bandeira. Todos nós temos a nossa esperança em uma bandeira hasteada. Talvez muitos se prostrem a uma suástica, ao nazismo ou a outros deuses desse século. A idolatrias que são cegos, são surdos e não têm poder nenhum. Mas todos aqueles que professam a sua fé em Cristo Jesus sabem que a bandeira que nos está hasteada é a bandeira do próprio Cristo. O Deus que venceu a morte, o Deus que ressuscitou, o Deus que renova não apenas num único dia a nossa esperança, mas todos os dias. Porque o Senhor da nossa existência, o Deus que antes para gerações era desconhecido,
ele se fez conhecido quando ele se revelou na sua palavra. O texto termina dizendo que muitos zombaram. Outros disseram, mais para frente nós ouviremos você. Mas outros, inclusive o Areopagita, se converteram e passaram a professar que somente Jesus, nosso Senhor, é aquele que pode salvar-nos. Que em nome de Jesus, esse sejamos nós. Que a todos os dias, ao acordar, nós lembremos que existe uma bandeira hasteada. Essa bandeira não é sobre o domínio do pecado sobre nós ou de qualquer força humana, mas é a bandeira de Cristo. Que no nome de Jesus, nós sejamos esses que encontram na palavra não um Deus desconhecido, mas um Deus que se deu a conhecer, um Deus que se fez presente, o Deus conosco, o Deus que se revelou a nós. Que no nome de Jesus, nós sejamos o povo da cruz, o povo de Cristo, que mesmo estando cercado de elementos culturais de outros deuses, nós usamos ainda eles hoje para proclamar o nosso Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Coloque-se de pé, vamos orar. Santo e maravilhoso Deus, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque ela é maravilhosa. Obrigado porque é tão bom nós vermos como o Senhor alcançou nações, culturas, pessoas. Obrigado, Senhor, porque muitas pessoas passaram 700 anos adorando um Deus desconhecido, sem saber sequer o seu nome, sem saber como ele desejava ser adorado, apenas a importância de um sacrifício a Deus. Obrigado porque nós sabemos exatamente quem o Senhor é. E o Senhor, conforme lemos em Colossenses, o próprio Cristo é a imagem visível do Deus invisível. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos aonde está a esperança, em quem ela está depositada. Nos ajuda a cada dia a tirar dos nossos corações outras adorações. Ó Deus, nós não estamos na Grécia, nós não adoramos Afrodite, nós não adoramos Atenas, nós não adoramos Zeus, mas muitas vezes, Senhor, nós adoramos aqui em Ponta Grossa o poder. Nós adoramos em Ponta Grossa o conhecimento, a sabedoria. Nós adoramos o amor, o sexo, relações ilícitas. Santo Deus, nos ajuda a cada dia a sermos libertos dessa idolatria e a vivermos todos os dias para o Senhor e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém.